00. O cenário mistura as cidades do interior e os grandes centros, o contraste do que as pessoas vivem no meio urbano e na zona rural. Este enredo do romance Mugido de Trem, do escritor e jornalista Nilson Monteiro, nosso convidado hoje. Boa tarde, Nilson, tudo bom? Boa tarde, Lígia, boa tarde a todos. Estamos aqui. Estamos aqui para falar do Mugido de Trem. Esse título já nos remete ao interior. Mugido geralmente tem a ver com a zona rural, Nilson. Mugido de trem é uma coisa que é meio uma transposição. O mugido é um ícone do meio rural, como é o relinchar de cavalos, e o trem, queiramos ou não, esteja ligado ao passado ou não, é uma máquina, é uma coisa ligada ao industrial, à máquina. Quer dizer, o mugido de trem é uma coisa meio conflitante. É verdade, a máquina de ferro, né, que era sinal de progresso. Exatamente. Por muito tempo, né, nas cidades do interior principalmente. No Brasil, porque ela vem de 1800, de 1700 no mundo todo, mas no Brasil, principalmente nas cidades do interior, ela foi num século muito passado para nós, nos anos muito passados aqui para nós, o principal meio de transporte nosso, e as pessoas um pouco mais carequinhas já, um pouco mais nos seus anos 60 e 50, têm no trem um passado muito querido, muito gostoso de lembrar, e a máquina que mugia ou apitava, como queiram, é uma coisa muito amável para nós, apesar de hoje, quando ela corta aqui em Curitiba, o centro da cidade, atrapalha um pouco. Atrapalha, acorda as pessoas, ela já se tornou alguma coisa meio perturbadora da cidade atual, né? Bom, falando em cidade atual e interior, esse é o foco, então, do Mugido de Trem. Faz aí essa relação das pessoas que deixam os pequenos centros para os grandes, pequenas cidades? Eu diria que o foco é essa dicotomia entre a vida rural e a vida urbana. Mais até, o foco é esse conflito da alma humana, esse conflito de uma forma geral. A história, a narração, se a gente pode dizer assim, do romance, é de uma família de sitiantes, que se desgalha, que se desfia. Alguns personagens dessa família saem do meio rural, do sítio, da cidade pequena para a cidade grande, e vivem aventuras e desventuras, paixões, amores, né? E isso tudo está enfeixado dentro de um romance que não é pretensioso, mas ele quer abordar temas tão candentes quanto amor, quanto fidelidade, quanto fé, quanto religião, enfim, temas que a gente custa e tem medo de tratar, mas que existem em nosso dia a dia, né? É como se fosse comer. É impossível nós vivermos sem paixão, sem amor, assim como é impossível a gente viver sem comer. Nilson, a gente sabe que você viveu muito tempo em Londrina, apesar de ter nascido no estado de São Paulo. Esse romance tem uma biografia também aí? Tem uma saudade do interior, apesar de agora você estar em Curitiba há bastante tempo? Sempre tem uma saudade do interior. Eu nasci numa cidadezinha muito pequena, de 14 mil habitantes, Presidente Bernardes, no estado de São Paulo, no cotovelo com o oeste, chegando ao Mato Grosso, e vivi boa parte da vida em Londrina. Então, nós, os brasileiros, temos muita saudade daquela vida rural. Apesar de nós agora já sermos absolutamente urbanos, a nossa vida rural não desprega de nós. E nós temos saudade disso, é uma nostalgia disso. Mas essa saudade também entra em conflito com aquilo que a gente está vivendo. Quer dizer, nós não podemos mais viver do passado, ou devemos viver do passado. Quer dizer, isso tudo é que perturba a cabeça dos personagens que estão nesse livro Mugido de Trem. Então muita gente vai se identificar com ele, porque quando você conversa com uma pessoa que morou muito tempo em uma cidade do interior, ela sente saudade, sente essa situação assim, como eu gostaria de voltar ao passado, mas hoje profissionalmente eu tenho que morar num grande centro, e por aí vão esses reflexos. Tomara que muita gente se identifique com ele, mas é difícil que você hoje volte ao passado, porque mesmo as pequenas cidades de 1.500 habitantes, 1.900 habitantes,
estão interligadas ao mundo. Não há mais hoje cadeiras nas calçadas. Hoje há internet, televisão, o mundo está globalizado. Curitiba hoje, que era uma cidade tida como muito provinciana, mudou para o mundo. Então hoje nós estamos inseridos. O passado foi de agora a pouco. O futuro é de agora para agora a pouco, daqui a pouco. Então essa saudade, essa nostalgia que a gente sente é mais um conflito da alma humana. E não é só essa, eu faço questão de ser um pouco pretensioso, não é só essa saudade, essa nostalgia que está no livro. O conflito é maior, é um conflito da alma humana. É o sentido de você duvidar, um personagem duvida de Deus. Tá bom, existe Deus? Quem me prova que existe Deus? É um conflito hoje. Não é esse o conflito fundamental, mas existe, né? O outro duvida que a fidelidade seja interessante para um casamento. A fidelidade é boa ou é ruim? Né? O outro duvida que a fé seja boa para a religião. O ateu duvida do ateísmo. Enfim, é uma loucura total. Eu acho que vocês têm que ler o livro. Você entrou em polêmicas, então. Tem coisa polêmica, tem coisa candente mesmo. Não é tão fácil assim, né? O próprio livro, ele não é linear, ele não tem uma linha como se fosse uma novela, como se nós acompanhássemos uma novela. Ele é conflitante, ele é cheio de quedas, de barreiras, de buracos, de altos e baixos, como é a vida. Tá certo. Nilson, você lançou segunda-feira aqui em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, e tem também um lançamento previsto para Londrina. Foi feito aqui um lançamento em Curitiba que, graças a Deus, foi acima da expectativa. Houve uma participação maravilhosa, quase 400 pessoas presentes no lançamento. Dizem ser um recorde de venda, um dos recordes de venda pelo menos. Eu achei ótimo, maravilhoso também. E Londrina será no próximo dia 23, na Biblioteca Pública Municipal, a partir das 19h. Então fica o convite aí para o pessoal que nos acompanha em Londrina, que tiver curiosidade até de conversar com você um pouquinho mais sobre o livro e falar da cidade, né, que você gosta tanto, Nilson. Eu gosto muito. E eu convido, eu intimo essas pessoas lá de Londrina, esses pés vermelhos de Londrina todos, a participarem do lançamento do Mugido de Trem. Tá certo. E está à venda nas livrarias Curitiba. Está à venda na Livraria Curitiba e em outras boas livrarias do ramo, porque me perguntam, e eu sei que tem na Curitiba, mas já há em outras livrarias que a editora, que é a publicação, Banquinho Publicações, fez a distribuição, mas como hoje eu não estou informado sobre quais são elas, a Curitiba eu tenho certeza, então aqui em Curitiba tem na Livraria Curitiba. Tá certo. Nilson, obrigada, sucesso, até uma próxima. Eu é que agradeço, espero que você goste do livro, espero que outras pessoas gostem do livro, espero que outras pessoas detestem o livro e que o livro